Então, legal, bom dia a todos. Vocês podem também fazer perguntas no Q e A, ali, né, no Q&A, vocês podem fazer perguntas para mim que eu vou respondendo ao longo da apresentação, tá? Já agradeço a todos pela presença. É bem legal interagir aqui com vocês, trocar experiências, falar, né? A gente gosta bastante de disseminar o conhecimento. Pessoal falando que o áudio tá ok. Show. Então, deixa eu puxar aqui. Então, vamos lá. Vocês têm uma telinha ali que vocês conseguem ver o meu rosto. Nem todas as pessoas habilitam a visualização, né, do rosto, mas eu gosto particularmente que vocês me vejam, né, gosto mais disso. Então, vocês podem clicar ali, procurar o botãozinho que tem para que vocês me enxerguem, tá? Assim, vocês conseguem me ver aqui eu falando e ver também a apresentação. Então, vamos lá. Vamos começar essa apresentação de hoje. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá então, pessoal. Para começar, eu vou me apresentar para vocês, tá? Nem todas as pessoas me conhecem ainda, tem bastante gente nova nesse webinar e eu estou muito feliz com isso, tem bastante gente nova aí. Até adicionei um slide para quem não conhece a SML, né? Mas então, meu nome é Bruna, eu faço parte do time da SML Brasil, sou escritora do blog da SML há mais ou menos uns 3 anos e posto bastante coisas lá para ajudar as empresas, melhorar os processos, né? Pensar de forma enxuta. Então, a gente posta um conteúdo por semana sempre. Quem quiser acompanhar o blog, a gente tenta trazer coisas práticas, ferramentas, checklists, coisas que de fato ajudem vocês, tá? Eu sou formada em engenharia de produção. Por causa disso, né, pela minha formação, já dá para ver que eu sou apaixonada por processos, melhoria contínua, BPM. Desde sempre, quando eu comecei a trabalhar, eu já entrei nessa área de qualidade, processos, então isso vem me acompanhando há bastante tempo, tá? Recentemente, aí faz 1 ano e meio, consegui fazer a certificação CBPP, que é uma certificação de profissionais de BPM, né? Então, tenho orgulho aí de falar dessa certificação, que não foi fácil. Também sou auditora de processos pelo Instituto de Qualidade Automotiva. Quem me conhece, já viu meu perfil aí, viu que eu tenho uma história dentro da indústria. Então, por isso que eu tenho esse diploma, digamos assim, né, de auditora de processos pelo IQA. E esse ano eu estou, né, como delegada regional da ABPMP no Rio Grande do Sul. A ABPMP é a Associação de Profissionais de BPM, né? Então até convido vocês a seguir a associação. A gente tem BPM Day, tem vários materiais que são lançados aí agora com a história de falar online, né? O pessoal da BPMP tem feito bastante webinar também para ajudar a galera aí a falar sobre BPM, tá? Então, falei um pouquinho sobre mim e como eu comentei com vocês, eu trouxe essa página aqui no nosso webinar que a gente quase nunca traz, tá? Que são os produtos da SML. Por que eu trouxe? E só esse slide? Porque tem bastante gente nova aqui, tá? Então, para mostrar para vocês, a SML a gente fala muito sobre processos e a gente tem 2 produtos, que um é uma ferramenta para gestão de processos, o Orquestra BPMS, e a outra para gestão de documentos, que é o Orquestra ECM. Então, eu falo que é o casamento perfeito, né, entre processos e documentos. Todo processo tem um documento vinculado. Então, eu vou pedir para o Léo, do nosso marketing, que está me ajudando aqui na transmissão, colocar para vocês um link. Quem quiser, a gente tem demonstração do Orquestra BPMS, nossa ferramenta, né, todas as quintas-feiras. Do Orquestra CM não tem apresentação semanal, mas a gente tem também apresentação para quem quiser solicitar uma apresentação e conhecer a ferramenta, tá? Eu trouxe esse slide aqui porque realmente tem bastante gente nova. Tá, já tenho pergunta aqui no chat, né? Peço que quando vocês quiserem fazer perguntas, usem o Q&A, que é mais fácil para mim, o QIA ali, né? Question and Answers, que é mais fácil de eu responder a vocês. Olha só, perguntaram ali se esse material vai ser disponibilizado no final. Vai ser, tá? Por quê, pessoal? Eu criei esse material com muito carinho, para que vocês usem depois do webinar, tá? Então, a gente, linha em BPM, como eu escrevi aqui, a gente poderia falar meses sobre isso, poderia falar durante muito tempo, porque são disciplinas muito extensas, com muita coisa para ser falada, né?
Então, eu trouxe o meu melhor aqui para vocês, links, materiais extras, bastante material complementar para vocês, porque eu quero de fato que isso seja útil no dia a dia, para que vocês consigam aplicar isso aqui depois, tá? Então, perguntaram ali se vai ser disponibilizado? Sim, vai ser disponibilizado, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai começar falando sobre Lean, tá? O Lean. Eu não vou falar aqui muito sobre Lean, né? Começar a falar sobre Lean, senão, como eu falei ali, a gente teria que falar bastante, muito tempo sobre Lean. Mas eu trouxe um pequeno resumo aqui para vocês, que é, a gente tem o Lean Manufacturing, lá da indústria, né? Da manufatura, e a gente tem o Lean Office dentro dos escritórios. O Lean Office nada mais é, né, do que as aplicações, né, do Lean Manufacturing dentro dos escritórios. Então, a gente pega lá as 7 perdas do sistema Toyota, tenta identificar essas 7 perdas dentro dos escritórios. Nada mais é do que isso, né? Então, a gente tenta eliminar aí as perdas, o que a gente está limitando a nossa produtividade. E eu trouxe para vocês o seguinte, está limitando a nossa produtividade, a gente visa eliminar os desperdícios e fazer com que os processos fiquem enxutos, certo? Só que olha o próximo slide. Eu trouxe aqui um exemplo do Lean Manufacturing, uma foto que eu tirei lá de um banco de imagens gratuitas. Por que eu trouxe essa foto para vocês? Porque quando a gente fala de Lean Manufacturing, é muito fácil enxergar as coisas, certo? Tenho aqui as 7 perdas, né, do Lean. Superprodução, o tempo de espera, transporte, todos esses são considerados desperdícios dos processos, né? O excesso de processamento, estoque, movimento e defeitos. Só que eu trouxe essa foto aqui para vocês verem o quanto é fácil a gente identificar as coisas, porque elas são tangíveis, né? Você consegue ver o material parado, você consegue ver a pessoa se movimentando, transportando, você consegue ver o material parado em estoque na linha de produção, consegue ver o material parado em estoque lá no próprio estoque, né? Então é muito fácil identificar no chão de fábrica o que as coisas acontecendo e eliminar esses desperdícios, porque você vê, tá? Trouxe aqui, ó, material complementar para vocês depois, tá? Só que, porém, pessoal, o Lean Office, quando a gente fala dessas mesmas perdas, né? Todas as 7 perdas dentro de um escritório, é muito mais difícil de enxergar. Muito, muito, muito mais difícil. Por quê? Porque dentro de um escritório a gente tem uma geração de informação. As pessoas ficam nos seus computadores trazendo e criando informações, né? Levando informação de um lado para o outro para gerar aí um produto, um serviço. Então, quando a gente fala de transporte dentro de um escritório, o que pode ser, né? Como eu posso identificar o transporte dentro do escritório e eliminar esse desperdício? Então, dentro do Lean Office, do escritório, é muito mais intangível, você não enxerga, é mais difícil identificar. Por isso que a gente foca muito, né? A SML tem feito muitos materiais dizendo que o que você pode fazer para eliminar esses desperdícios, né? Porque é muito importante a gente olhar também para o escritório, porque no escritório tem muitas perdas que fazem com que a nossa empresa jogue dinheiro no ralo. A gente chama até de perdas ocultas, né? Custos ocultos que você tem, você não enxerga e acaba não eliminando, tá? E aqui eu trouxe uma frase que eu gosto muito dela, tá? Que é o seguinte, ela parece muito óbvia, certo? Para você ter um escritório enxuto, eu quero implementar Lean Office no meu escritório, eu quero ter um escritório enxuto, certo? Então, você deve olhar para os processos do seu escritório, para os processos da sua empresa e pensar nesses processos com características de um pensamento enxuto. E o que às vezes não acontece. Ou seja, a gente não olha para isso tentando eliminar os desperdícios, tentando tirar tudo aquilo que não agrega valor. Então, se eu quero ter um escritório enxuto, eu tenho que ter um pensamento enxuto. Eu tenho que pensar como eu posso tornar o meu escritório sem desperdícios, né? Um escritório mais eficiente, né? Com menos perdas. Eu esqueci de comentar com vocês que ao ano ali de 2011, mais ou menos, eu acho que foi, eu trabalhei numa outra empresa, né? E lá eu era representante, a gente chamava, né? Representante do Lean Office, do setor da qualidade. Então, nós nos reuníamos sempre em São Paulo para identificar quais eram essas melhores práticas, né? Dentro dos sites, que eram vários sites, era uma empresa multinacional.
Então, a gente levava para São Paulo o que eu faço de melhor e os outros sites buscavam identificar como um benchmark. Então, foi uma das atividades que eu executei já, né, que eu participei. E então eu gosto bastante disso, já trabalho há bastante tempo com isso. E identifico assim que as empresas elas precisam olhar mais para dentro dos escritórios, né? Pensar, como eu escrevi aqui, de forma mais enxuta. Você tem que ter um pensamento enxuto, né? Uma vez, eu vou trazer outro exemplo, a Letícia, que trabalha aqui com a gente, minha parça, a gente se chama de parça. Quando ela entrou na SML, eu pedi para ela criar um formulário para um processo, tá? Por favor, Letícia, me ajuda com isso aqui, cria um formulário para mim do processo. E ela veio lá com um formulário com uns 15 itens, dentro de um formulário eletrônico, tá? Daí eu comecei a perguntar para ela, tá, mas por que você colocou esse item dentro do formulário? Daí ela falou assim, eu acho que é importante, né, saber esse número. Eu falei, tá, mas quem vai usar isso? Eu acho que ninguém. Então, por que você está colocando isso? Então, o formulário tinha de 15 itens, a gente transformou em 5. Reduziu o formulário. Então, é isso. A gente está criando um formulário, mas já está com pensamento enxuto. Já está pensando que ninguém vai usar? Elimina, não faz, tá? E aqui, então, eu trouxe para vocês o seguinte, uma pausa. Falamos de Lean, né? Bem resumidamente, porque a gente não tem muito tempo aqui. Falamos de Lean, vamos pausar, resetar a cabeça para falar de BPM agora, né? Porque o webinar é Lean e BPM. Então, onde a gente vai fazer essa ligação, né, de uma disciplina com a outra? Pausa, vamos falar de BPM. BPM, pessoal, o que é o BPM, né? O BPM é uma disciplina também, assim como o Lean, que eu considero que ele tem dois focos principais. O primeiro é o foco do cliente, né? A gente olha para tudo pensando no cliente. E o segundo que eu considero é que ele passa a olhar para os processos de forma horizontal, tá? Vou explicar no próximo slide um pouquinho melhor sobre isso. Mas a gente tenta aqui no BPM fazer uma gestão dentro da nossa empresa voltada a processos. A gente vai olhar para processos. Não importa quem é o dono, quem é o responsável, a gente vai pensar de forma horizontal, tá? Então, a gente para de pensar em silos e departamentos e começa a olhar para processos. O BPM, a gente tem aí um livro chamado CBOK, tá? Que tem ali, se vocês colocarem no Google, até coloquei um link aqui no material complementar, que vocês podem acessar. O CBOK, ele traz muita informação sobre o BPM, tá? Então, quem não conhece, pode olhar, pode conhecer. Mas eu resumiria o BPM como dessa forma. Você começa a olhar para os processos com o olhar do seu cliente, o que o seu cliente vai enxergar ali, né? O que você está trazendo de valor para o teu cliente e começa a enxergar processos, né? Por isso que chama Business Process Management e não mais silos. Daí eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês um exemplo. Digamos que eu tenho aqui uma gestão verticalizada, onde eu penso em marketing, vendas, né? Ou poderia pensar qualidade, operação. Ou poderia pensar em outra coisa, né? Por exemplo, estoque e logística, né? A gente pensa de forma vertical, de forma departamentalizada, né? Os departamentos, os silos dentro das organizações. Olhando de forma como o BPM vê, a gente veria isso como algo horizontal. Ou seja, qual que é o processo que passa, né? Porque o que acontece dentro da nossa empresa passa de uma área para outra, né? De um departamento para outro. Então, nós somos uma equipe e o BPM pensa dessa forma, a gente quer olhar para processos. Então, aqui, por exemplo, marketing e vendas, né? Eu tenho lá uma briga. Não, o problema não foi teu. Não, o problema foi teu. Não, mas esse indicador aqui, quem não ajudou foi tu. Não, esse problema é teu. Entenderam a diferença? Aqui a gente tem uma certa separação, a gente tem silos. Na gestão horizontal do BPM, a gente pensa em processos de forma horizontal, a gente se abraça e fala, o processo é nosso, tá? Vamos lá. A meta é nossa, o processo é nosso, então a gente está mais unido, certo? Ainda troquei aqui um exemplo, né? Marketing e vendas poderia se chamar gerenciar novos clientes. E esse é o nome de um processo que a gente vai começar a trabalhar em forma de processo e esquecer a visão de silos. Aí vocês me perguntam, mas Bruna, BPM é tão lindo assim, né? As pessoas se unem, vamos lá, vamos olhar para processos, esquece silos, esquece problemas. Por que as empresas todas ainda são com departamentos e silos? A maioria das empresas é assim, né? A gente não pensa no processo, né? De forma horizontal, números, né? Resultados de forma horizontal. Por que isso não é tão disseminado assim, tá?
Aí eu trouxe aqui um exemplo, tá? Um exemplo não, uma imagem. Onde a gente tem a indústria lá nos anos 1800, lá, né? A Revolução Industrial surgindo. Aqui, o sistema de produção, que é o Lean Manufacturing, surgindo ali após a Segunda Guerra Mundial, né? 1950, mais ou menos. E a gente tem aqui o Business Process Management, o BPM, surgindo nos anos 2000, mais ou menos, tá? Então, a gente tem o BPM como algo muito novo, algo pouco ainda disseminado, né? Algumas empresas conhecem, outras não conhecem tanto assim. Então, essa diferença aí, né? Por isso que o Lean ele é tão disseminado, então, porque ele é muito mais antigo que o BPM. Então, as empresas ainda estão começando a conhecer o BPM, o BPMD, a BPMP, começando a pensar em forma de processos, tá? Ok, então agora chegou a hora da gente unir essas duas disciplinas, certo? Vamos unir. E, pessoal, é muita coisa, né? É muita coisa pra gente falar, pra gente unir aqui. Então, para facilitar, eu tive uma grande preocupação com que vocês entendessem tudo isso, né? Então, eu transformei num passo a passo, tá? Para vocês, de fato, lembra que eu comentei que eu queria que vocês, de fato, aplicassem isso aqui? Então, eu trouxe um passo a passo. Vamos unir Lean e BPM. Vamos lá. Aqui, vejam o seguinte, eu trouxe para vocês um ciclo de vida de BPM, que a gente chama, tá? Um passo a passo aqui com 7 passos, um fluxo redondinho aqui para mostrar que ele começa e não termina, né? Esse passo a passo aqui, a gente chama de ciclo de vida de BPM, tá? Eu busquei esse passo a passo na bibliografia, ele é baseado num ciclo aqui de Hammer e Branch, tá? Por quê? Por que eu busquei na bibliografia esse ciclo de vida? Porque o BPM-CBOK, ele não indica nenhum ciclo de vida específico. O BPM-CBOK é a bíblia, né, do BPM. Ele não indica nenhum ciclo de vida. Ele diz que você pode usar, né, ele não é prescritivo, né, ele não te obriga a usar um ciclo específico. Então, eu trouxe esse aqui, adaptado desses dois autores, que eu particularmente gosto bastante, e eu acho que vocês iam entender de forma mais fácil esse webinar se eu trouxesse esse ciclo de vida para vocês, tá? Então, vamos lá. Você quer unir Lean e BPM na sua empresa. Por onde começar? Passo 1, tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde vem o Lean. Passo 1 aqui, identificar a questão crítica. Qual é essa... O que é esse passo? O que você tem que fazer? Você tem que verificar dentro da sua empresa, a primeira coisa é qual é o planejamento estratégico que você tem? Qual é o objetivo? Qual é o grande sonho que a sua empresa tem? Daí você pega essa questão crítica, digamos que, como a gente está falando aqui de redução de custo, né? Preciso reduzir custo no momento, né? Ou preciso ser o número 1 em vendas. Ou preciso ser visto como qualidade, como um produto de extrema qualidade. Então, qual que é o objetivo da sua empresa? Esse é o primeiro ponto. Identifiquei lá no planejamento estratégico isso e aquilo. Ok. Vamos para o passo 2, então? O passo 2 é você selecionar, muitas pessoas perguntam em BPM, por onde eu começo? E aqui é o passo 2, selecionar o processo que você vai começar a olhar, tá? Tá, então eu tenho que escolher um processo por onde eu começo. Você identificou a questão crítica, agora você vai escolher um processo que tenha totalmente ligação com isso, certo? Eu escolhi um processo que está relacionado com a minha estratégia, então eu vou olhar para esse processo e vou atuar neste processo, vou melhorar este processo, eliminar os desperdícios desse processo, certo? Então, a gente tem aqui o passo 1 e 2, então, que é identificar essa questão crítica, conversar com a sua empresa, né, ver os objetivos estratégicos, seleciona um processo para onde você vai começar, né, porque você poderia escolher 1000 processos, né, tem muitos processos dentro da empresa, você precisa começar por algum. Então, selecione o processo que você vai começar, tá? E vamos ao passo 3. O passo 3 é você desenhar o fluxograma, né, como as pessoas falam. Desenhar o mapa atual, desenhar o processo como ele é hoje, certo? A gente chama de as is em BPM, tá? Lá no Lean, você poderia escutar o VSM, que é aqui, ó, VSM, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma anotação aqui, ó. Aqui, ó. Lá no Lean você escutaria... Não funcionou. Aqui, ó. VSM, tá?
que é o Value Stream Mapping, né? Dentro de BPM, a gente usa o BPMN, tá? Que a gente vai mostrar uma fotinha para vocês depois, para você desenhar o processo como ele é. A gente vai desenhar, a gente vai conhecer o processo. Porque para eu eliminar perdas, eliminar custos, eliminar desperdícios, eu tenho que saber o que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Aqui, tirei tudo que eu risquei. Vejam que tem materiais complementares, aqui bastante coisa para vocês aplicar depois. Tem capítulo do CBOC, tem vários materiais, ó, como fazer mapeamento, checklist, e-book, o que significa BPMN. Coloquei bastante coisa aqui para ajudar vocês depois, tá? Então, ok, identifiquei a minha questão crítica, selecionei o processo que eu vou começar e agora eu vou desenhar esse processo como ele é, tá? Desenhar aqui, ó, o mapa atual. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? De um fluxograma, que na verdade as pessoas chamam, né, de fluxograma, e é o desenho do processo, aqui em notação BPMN, tá? Esse é o passo 3, você vai desenhar o fluxograma, você vai entender o seu processo, você vai conversar com as pessoas e perguntar o que elas fazem para desenhar o processo, para saber qual que é o fluxo de informação que acontece, né? Lembra que lá na manufatura, né, no Lean Manufacturing, é fácil de ver o que está acontecendo, né? No Lean Office, não, a gente vai precisar descobrir, a gente vai precisar desenhar isso aqui para descobrir o que está acontecendo. Então, a gente vai desenhar o fluxo do processo e agora, o que eu faço, né? Muitas pessoas, pessoal, param aqui, ó, escrevi aqui, muitas pessoas param aqui, desenham os processos como eles são, guardam lá na gaveta, né, ou ainda guardam lá numa pastinha do computador e ok, acabou. Só que tem muito a ser feito ainda depois disso, né? Tem muito a ser feito. Aí onde entra a nossa análise crítica, né? A nossa visão como analista de processos, talvez, tá? Então, ok, desenhamos. Não vamos parar por aqui, porque a gente quer mais resultados, tá? E é aí que a gente vem aqui no passo 4, ó. Analisar o processo. Lembra que eu falei que muitas pessoas param no 3, que é desenhar o processo como ele é. Só que nós vamos seguir adiante e a gente vai no 4, que é analisar as desconexões do processo, né, os desperdícios do processo. E é aqui que a gente vai cruzar Lean e BPM, tá? Por quê, né? Porque aí vem as 7 perdas do sistema Toyota, né, lá do Lean Office, vem as 7 perdas. Vem aqui a oportunidade que a gente tem de olhar para esse processo e começar a eliminar tudo aquilo que não precisa. Igual eu comentei com vocês lá no formulário que eu fiz junto com a Letícia, que a gente identificou que de 15 itens, a gente poderia ter 5 apenas, tá? Então agora a gente vai começar a olhar para o processo de forma analítica, de forma crítica também, né? Para criticar o que está sendo feito e o que não precisa ser feito. A gente vai analisar os desperdícios, tá? E aqui também, ó, coloquei vários, esse aqui é o capítulo 4 do CBOC, por exemplo, para vocês aprenderem mais, se quiser, e outros 4 links aqui bem interessantes, tá? Inclusive checklist também, como identificar gargalo, como eliminar tarefas, coloquei também, e esse material eu vou enviar depois para vocês, tá? A gente já tem bastante gente online, e eu quero perguntar para vocês o seguinte, eu tenho uma pesquisa aqui, que eu estava esperando esse momento, né, para ter bastante gente online para lançar a pesquisa para vocês. E eu vou lançar aqui. É bem simples. Eu só queria saber de vocês, ó, o quanto você conhece do conceito de Lean, né? Daí tem ali muito, já ouvi falar, lancei a pesquisa aí, vocês vão receber. Se você conhece a disciplina de BPM, também eu gostaria de saber, tá? E se você ali tá falando também sobre a questão de enxugar custos, né? Por que a gente não lança essa pesquisa no início? Essa pesquisa, o ideal seria eu lançar no início, para eu conhecer vocês. Só que quando a gente lança no início, tem muito pouco pessoas online ainda. Então, eu gosto de esperar mais tempo, né? Ali, quase metade do webinar, para conseguir ter mais gente online, para vocês responderem, mais pessoas responderem. Eu vou deixar ela. Ó, tem bastante gente votando. Obrigada, pessoal. Ó, tem mais de 100 pessoas que votaram ali, ó. Legal. Eu vou. Tem aqui, ó. Quanto você
Não sei, Léo, não sei se eles estão vendo a pesquisa, o quanto você conhece o conceito Lean. Tem aqui, já ouvi falar, 58%. Aqui, o Léo, acho que o Léo divulgou para vocês. Agora vocês estão vendo a pesquisa. 58% já ouviu falar, né, do Lean. BPM conheço e uso no meu dia a dia, legal, nossa, muito legal isso aqui. A maioria, né, conhece e usa no dia a dia. Sua empresa está preparada em enxugar custos através da melhoria de processos? Sim. Tem cultura de melhoria contínua, legal. Muito legal, pessoal. Bom saber que bastante gente já usa BPM, tá? Tá, vamos lá então, vamos continuar aqui. Aqui, para facilitar, né, eu trouxe aqui o passo a passo e a gente está no passo 4, né, voltando. Aqui a gente vai começar a unir Lean e BPM, tá? A gente vai trazer aqui os desperdícios do Lean para conseguir implementar nos nossos processos e assim conseguir eliminar bastante desperdício, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, ó, eliminação de atividades que geram custos e não agregam valor, sob o ponto de vista do cliente, tá? Tem um material que eu botei aqui para vocês que é como eliminar tarefas do processo. É bem legal, tá? Depois que vocês receberem essa apresentação, olhem esse material, que vai ajudar bastante vocês. Aqui a gente tem o desperdício do Lean, então, que é a superprodução. Dentro dos escritórios, a gente pode identificar a superprodução como produzir o que não precisa ser produzido, né? Fazer coisas na nossa rotina que não precisa ser feito. Gerar mais informação do que é necessário, certo? Eu botei ali o just in case, né? Que o Lean, ele traz o just in time. Você faz o tempo que precisa ser feito, não faz para gerar estoque, né? Então, botei 3 exemplos aqui. Ontem eu também mandei para a Letícia, minha parça, que eu falei ali, mandei a apresentação para ela e eu tinha colocado vários exemplos para vocês, sabe? Mas eu não ia conseguir falar sobre todos eles. Então eu acabei resumindo em no máximo 3 ou 4 exemplos, né? Mas eu tive que tirar, porque eu não ia conseguir falar sobre todos, tá? Mas então aqui um exemplo. Estou fazendo coisas que eu não preciso fazer, né? Gero mais informações do que é necessário. A primeira coisa que vocês podem observar é o seguinte: quando você está fazendo atividades dentro do seu processo que não está alinhado com os objetivos desse processo, certo? Digamos que eu quero expandir para o Brasil inteiro a minha empresa. Daí eu estou fazendo conteúdos em inglês, por exemplo, postando. Está desenhado com a estratégia, eu estou fazendo coisa que não precisa ser feita. Ou ainda, você sempre deve pensar no seguinte: qual é onde a sua empresa está indo e o que você está fazendo no seu processo para ajudar a sua empresa a ir em frente. Se tem atividades lá que você faz que não vai ajudar, é superprodução, está fazendo coisas que não precisa, porque não é para esse lugar que a empresa quer ir. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é esse. Objetivos, né, do processo tem que estar alinhado com os objetivos corporativos. Relatórios, pessoal, relatórios, né, que a gente leva aí bastante tempo fazendo e ninguém olha, ninguém vê, ninguém usa para nada. Coloquei aqui como exemplo também. Opa, passei sem querer. E aqui, coloquei também um exemplo que eu acho um problema, né, que é a falta de formalização quando a gente passa a informação de uma área para outra, tá? Por exemplo, eu, né, olhando em forma de processos, participo de algum processo e eu tenho que passar a informação para outra pessoa. Vou passar a informação para o Léo, né? Para o Léo que está me ajudando aqui, o Léo do marketing, tá? Se eu não tiver uma forma, algo formalizado, algo certinho, né? Um meio para passar a informação para ele, ele vai fazer coisas para passar adiante o processo, né? Porque o processo é um workflow contínuo. Ele vai fazer o que não precisa, porque ele não entendeu bem, ele não entendeu o que era para ser feito. Depois ele vai me dizer, eu entendi que era assim. Então, essa falta de formalização, de passagem de informação, a gente chama até de handoff no BPM, né? Quando você passa a informação de um processo para o outro, se você não tiver uma forma padrão, formalizada de passar isso, a próxima pessoa do processo vai produzir o que não precisa ser produzido. Vai gerar informação do que não é necessário. Então, esses pontos são de bastante atenção para vocês olharem quando vocês desenharem o processo e identificar isso, tá? Aqui, tempo de espera, né? Esse eu coloquei aqui como o segundo, né? São 7. Por que está 2 tempo de espera? Porque são 7 desperdícios do Lean. Então, por isso que tem aqui o número 2, tempo de espera.
Esse aqui são períodos ociosos dentro do processo, né? Período de inatividade. Poderia listar aqui, pessoal, uns 32 exemplos, tá? De tempo de espera e inatividade. A gente enxerga muito isso dentro dos processos. Então, aqui, primeiro, né? Coloquei um exemplo. O tempo perdido procurando os documentos em papel. Papel é inimigo do Lean Office nos tempos atuais, tá? Então, a gente precisa, às vezes, procurar informação. Tem bastante coisa no chat aqui, pessoal. Eu não sei se vocês estão... podem colocar no Q&A, que depois fica mais fácil para mim, tá? Porque às vezes vocês conversam no chat. Opa! E para eu, depois, no final da apresentação, fica mais fácil perguntar no Q&A. O tempo de espera, tá? Como eu falei, o tempo de espera, a gente poderia listar aqui uma infinidade de exemplos. Mas eu coloquei aqui, ó, o tempo perdido procurando papel. Não venham mentir para mim. A gente, às vezes, precisa procurar um papel e a gente fica horas procurando, né? Porque não acha o papel no meio daquele monte de planilha. Planilha não, né? Documentos arquivados. Então, pessoal, tudo que vocês verem em forma de papel, quando vocês estiverem mapeando um processo, tenta trazer isso para o eletrônico. Hoje é muito fácil trazer para o eletrônico. Tem muitas ferramentas online de graça aí para usar, tá? Outra coisa, essa aqui é um exemplo que eu adoro, que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. A pessoa precisa buscar a tarefa ao invés de receber a tarefa. O que isso significa? Olha só, digamos que entrou um cliente novo dentro da minha empresa, tá? Eu preciso colocar o logo desse cliente no site, porque é parte do processo, cliente novo, o cliente vai aparecer lá no meu site, certo? Se eu, Bruna, sou a responsável por isso, e eu tenho que lembrar que quando o cliente chegou, eu tenho que fazer essa tarefa, ou seja, eu tenho que buscar essa tarefa para mim, gente, a chance de eu esquecer é imensa. O que vai acontecer? Tempo de espera, vai ficar lá parada essa tarefa, porque uma hora eu vou lembrar que eu tenho que fazer isso, tá? O que eu quero dizer para vocês? Tentem sempre fazer com que a tarefa chegue na pessoa. Eu tô aqui sentada, chega tarefas para mim. Eu não preciso buscar, não preciso ser proativo. Porque tudo que está na mente, tudo que está na nossa cabeça, uma hora vai falhar, uma hora vai dar problema, uma hora eu não vou fazer porque eu esqueci e depois, esse exemplo do marketing é muito simples, mas poderia ser exemplo de um faturamento do cliente, né? Tenho que saber que eu tenho que faturar, ao invés de eu receber uma tarefa para eu faturar, né? Então, essa aqui é algo também bem importante para vocês ficarem de olho, tá? Falta de autonomia das pessoas no processo, coloquei aqui como exemplo. O que acontece aqui? Eu tenho muitas vezes a pessoa, né, o colaborador, que ele não tem autonomia, então ele tem que pedir para o gestor e o gestor vai seguir o processo, certo? Olha só, eu tenho que pedir para o meu gestor e o gestor vai dar continuidade. Tira o gestor da história, né? Dá autonomia para as pessoas, porque o tempo de espera aqui do processo, o lead time do processo vai ser gigante aqui, porque tem mais uma pessoa no meio, um ator que não é necessário aqui. Então a gente tira os atores e diminui esse tempo, né, do processo. O tempo que o solicitante, né, vai esperar até ele atingir o que ele precisa, vai ser muito maior, o tempo de espera dele vai ser muito maior. Se a gente tira o gestor da história, a gente cria um caminho, uma linha reta, né? A gente tem também ali no blog um exemplo de um zigue-zague gigantesco de uma tarefa até a sua entrega e o que deveria ser uma linha reta. Então a gente tira esses empecilhos, tira tudo isso que gera custo, não agrega valor, e a gente começa a ter um pensamento enxuto, um Lean Office. Aí sim o nosso escritório está enxuto e está dentro dos padrões do Lean Office, tá? Aqui, tarefas que poderiam ser executadas em paralelo, também gosto bastante desse exemplo. E são executadas em sequência. O que é isso? Digamos o seguinte, tenho tarefas no meu processo que quando eu estou desenhando, fazendo o fluxograma, eu vejo que elas são sequenciais. Ou seja, primeiro eu faço, depois o Leonardo, depois a Letícia. E assim o processo levou 20 dias, tá? Agora, eu penso assim, não, mas não precisa ser sequencial. Uma tarefa não depende da outra. A gente poderia estar fazendo isso ao mesmo tempo. Né? Então, a gente diminui o tempo de espera. Então, a gente coloca essas pessoas fazendo ao mesmo tempo, porque elas não são sequenciais, elas não dependem uma das outras. Então, ao invés de eu fazer, passar para o Leonardo, passar para a Letícia, a gente vai fazer ao mesmo tempo. Então, o que era 20 dias, meu processo passou a durar bem menos. Eu diminui bastante o tempo de espera, o tempo ocioso, período de inatividade, tá? Acho que eu tô falando muito rápido, né? E que tem bastante exemplo.
Aqui, em relação ao transporte, né? 7 desperdícios do Lean, transporte. A gente tem aqui transportar informações de um lado para o outro. De novo, entra aqui o deslocamento físico de uma área para outra. Ou seja, eu preciso levar uma informação para o pessoal lá do RH. Eu tenho que levantar aqui da minha cadeira e ir lá no RH, sabe? Para quê, né? Fazer transporte. Pessoal, sempre a gente tem que pensar hoje na tecnologia, em possibilidades que a tecnologia pode nos ajudar. Não estou falando de ferramenta paga. Tem um monte de ferramenta gratuita. Inclusive, eu vou pedir para o Léo, que eu não coloquei aqui, que eu esqueci, para o Léo trazer para vocês um artigo que tem lá 13 ferramentas que todo profissional deveria conhecer, tá? Para ajudar vocês no dia a dia. Tem bastante ferramenta gratuita lá que pode ajudar em várias questões dentro da empresa de vocês, certo? Então, o deslocamento físico, de ir de uma área para outra, elimina, gera custo. Você levanta daqui, o que o seu dia era para ser muito mais produtivo, se tornou muito mais ocioso, porque você ficou indo de um lado para o outro. Transporte de informação em papel. Aqui, por exemplo, eu poderia falar sobre contrato. As pessoas ainda têm muito contrato em formato de papel, então tem que transportar a informação para o cliente assina na caneta, volta para cá. Leva 30 dias para assinar um contrato, porque fica perdendo tempo com o transporte, pagando motoboy, pagando correio, pagando Sedex. Tudo isso gera custo, custos ocultos. Então, quando a gente está desenhando um processo, quando nós, analistas de processo, estamos desenhando um processo, a gente tem que pensar de forma enxuta. A gente tem que pensar o que eu posso eliminar para trazer valor para a minha empresa. Lembra que eu falei que todo mundo para no ESIS? Todo mundo para naquela parte lá. Todo mundo não, né? Estou generalizando. Mas a maioria das pessoas param naquela parte e deixam essa de análise crítica, de Lean, de pensamento enxuto de lado. E a gente não pode deixar de lado. A gente tem que, né, trazer melhorias para a nossa organização. Outra coisa aqui, informação passando de uma pessoa para outra manualmente. O que isso significa? A pessoa me passa um dado, eu vou lá, coloco esse dado no meu sistema. Então, sabe, passando para mim, transporte de informações, poxa, por que a pessoa não vai direto e bota o dado no sistema? Por que tem que passar por mim? Às vezes, ela passa por 5 pessoas e poderia passar por 2, ou uma só, direto para o sistema, sabe? E aqui, ó, a outro exemplo é informar sistemas manualmente. Também, né, a gente fica lá criando tasks diárias, né, criando aquelas tasks lá, tarefas, né, manualmente no sistema, fazendo que eu perca meu tempo lá organizando minhas tarefas. Eu poderia ter algo que seja mais automático, né, que acontecesse de forma mais automatizada. Aqui, a gente vem para o item 4, também, né, um outro desperdício do Lean, que é o excesso de processamento. E aqui, o que seria isso dentro dos escritórios? É a gente fazer tarefas desnecessárias dentro do processo, que não agregam valor nenhum, tá? E aqui eu vou dar um outro exemplo de marketing, por exemplo, que a gente tinha uma solicitação de cartão de visita, tá? Que essa solicitação vinha para o marketing, daí o marketing enviava para o fornecedor fazer o cartão de visita. Daí ficava nessa de envio e-mail de um lado para o outro, certo? Porque a pessoa precisa aprovar, o telefone tá certo, o nome tá certo, e ficava de um lado para o outro. Essa atividade que o marketing executava foi retirada do processo. E a gente deixou uma linha reta entre o solicitante do cartão e o fornecedor. Tiramos o marketing do processo. Então, todas essas tarefas desnecessárias que o marketing estava ali no meio só atrapalhando, a gente tirou. A gente liberou o analista de marketing para fazer outras coisas que geram valor para a empresa. Ficar enviando o cartão de visita de um lado para o outro não gera valor, gera custo, porque a tua hora é cara, né? Então, assim, de novo, a gente está eliminando atores, eliminando tarefas que não eram necessárias e gerando mais, eliminando custos, tá? Então, aqui, atividade manual que toma muito do tempo poderia ser automatizado por ferramentas, de novo, free ou pagas, né? Formulários extensos, pessoal, com informação que ninguém usa. Formulários, a gente tem formulários tanto, né, vocês têm aí, certo, em Word, Excel, formulários eletrônicos, por exemplo. Esses formulários devem ser constantemente verificados, porque quando a gente cria um formulário, tem 30 itens. Depois não precisa mais aquilo lá, pode ser 10 itens. Então, é legal vocês terem aí a gente tem, por exemplo, dentro de alguns itens lá dos nossos processos, a gente diz que ele se tornou obsoleto, porque ele não foi revisado há tanto X tempo. Então, o formulário é uma coisa que é legal vocês revisarem de tanto em tanto tempo para eliminar o que ninguém usa, tá? Tanto em Word, Excel, como também em formulários eletrônicos. Indicadores.
Por que que eu botei aqui como excesso de processamento indicadores, né? Porque às vezes a gente controla muita coisa que não precisa. Não precisa controlar. A gente tem muito mais indicadores do que necessário. Se a gente tiver menos indicadores que tragam mais resultados, que tragam mais, que estejam mais alinhados, né? O indicador tem que ser aquele final mesmo, o indicador final que vai te trazer visão sobre o processo. Se você tem muito indicador, pensa sobre isso, porque isso gera trabalho para ficar levantando informações, controlando informações, né? Buscando isso todo final de mês. Então, assim, muito manual, tarefas desnecessárias dentro do processo que não geram valor, tá? Aqui, pessoas participando do processo sem necessidade, né? Já teve uma empresa que eu participei, que eu trabalhei, que tinha um workflow congelado lá, de ERP, sabe? Era um workflow congelado onde sempre 20 pessoas participavam do workflow. Sempre as 20 pessoas participavam, independente do que era, tá? Então, sempre que vinha tarefa para mim, eu não tinha nada a ver com a história, eu colocava lá. Eu não tenho análise sobre isso. E eu recebia muitos e-mails sobre aquele workflow, sabe? É verdade essa história, pessoal. Eu recebia muitos e-mails para participar daquele workflow, só que de 100 que me enviavam, eu tinha participação em 10, tá? Então, sempre a minha análise era, não faço parte. Então, tem muitos casos que as pessoas participam do processo sem necessidade. A história do cartão do marketing que eu falei para vocês também é um exemplo. O marketing participava só porque o cartão de visita era do marketing. Mas vamos facilitar, né? Vamos pensar enxuto, vamos trazer uma análise para esse processo. Tira a pessoa que não precisa, tá? Aqui, esse aqui eu escutei de uma possível cliente, né? Ainda não é nossa cliente, mas eu escutei dela e eu achei fenomenal. Que ela disse assim, ó, aqui na minha empresa tem muitos processos estilo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sabe? A musiquinha da Gabriela. E daí eu trouxe isso aqui pro slide, porque eu achei bem engraçado quando ela falou. Se o processo é, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim desde sempre, a chance dele ter aqui, ó, tarefas desnecessárias é bem grande, tá? Então, esse tipo de processo a gente merece mais atenção, a gente precisa olhar melhor para ele, porque ele deve estar lá esquecido há bastante tempo. Ok, vamos pro 5 aqui. Tenho 6 perguntas ali para responder no final, hein? Vou responder todas. Aqui, o item 5, né? Um dos desperdícios também é o estoque. Aí, de novo, no Lean Manufacturing, a gente é muito visível o estoque. Tanto o estoque parado lá, né, no final pronto, como o estoque dentro da produção, né? Você consegue enxergar que o item está parado. Dentro de escritório é muito mais difícil. Então, por isso que o nosso trabalho ele se torna mais difícil, né? Enxugar os processos administrativos. Coloquei aqui exemplos como fazer coisas e não terminá-las, tá? Você faz muita coisa, processos, por exemplo, de melhoria de processo, né? Projetos de melhoria de processo, você faz e não termina. O alto volume de informação armazenado, né? A gente cria muita coisa e acaba armazenando nas nossas pastas. Quando vê a pasta da área lá tá uma bagunça, tem um monte de coisa armazenada, gerando estoque sem necessidade, tá? E eu trouxe aqui também 3 exemplos, que é o seguinte. Digamos que você tem aí 3 softwares na sua empresa que fazem a mesma coisa. Você nem sabia que poderia fazer, sabe? Então, assim, o quanto você está usando dos softwares que você compra de forma show, está usando, né? O quanto você está usando, o quanto você consegue aprender, né? As pessoas conseguem aprender sobre os sistemas e usar da melhor forma. Ou você está comprando software para gerar estoque, né? Para ficar lá parado e ninguém usar. Aqui também coloquei, ó, uso de 10% dos sistemas quando a gente compra, e a gente compra uma Ferrari, nossa, software bala, mas usa como um Fusca, né? Eu gosto de falar isso, que a gente usa pouquíssimo do que aquilo oferece. Então a gente está comprando de novo coisas e gerando estoque, tá? Por exemplo, várias coisas que são manuais dentro das áreas de vocês, que vocês vê lá quando você desenha o processo. Está muito manual isso aqui. A gente pode ter, às vezes, se vocês forem analisar, softwares dentro de casa que poderiam ajudar vocês. Mas ninguém nunca aprendeu, ninguém nunca mexeu, ninguém nem sabe, tá? Milhares de arquivos soltos aqui e perdidos, né, dentro das pastas, sem organização, que tomam tempo no dia a dia. Agora, de novo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Duvido quem não perdeu já meia hora procurando lá um arquivo em Word que eu coloquei em algum lugar e eu preciso achar urgente aquele arquivo para não precisar começar do zero, né? Então, pessoal,
esse estoque, né? Porque você está gerando informação, processando e simplesmente deixando parado no meio lá da tua produção, do teu escritório, né? Deixando parado. Isso tem muito. Eu já participei também no DHB, onde eu trabalhava anteriormente. Eu participei lá, eu era responsável pelo 5S, tá? Que é uma das ferramentas do Lean. Lá, a gente tinha checklist do 5S, inclusive tem 5S no nosso blog da SML, hein? Tem lá checklists prontos para vocês. A gente tinha um dos itens do 5S, era isso aqui. Se você tem arquivo solto na sua área de trabalho, já estava debilitado. Por quê? Porque a gente queria evitar que as pessoas perdessem tempo procurando, né? A organização, ela é essencial. Lá os japoneses, né, os 5S, são muito organizados. E é muito importante que você organize as suas pastas, porque a gente produz arquivos em Word, Excel o tempo inteiro, né? Fica produzindo e criando documento. E depois isso vira uma bagunça no nosso computador. A gente perde tempo durante o dia procurando essas informações, certo? Então, o objetivo desse checklist que nós tínhamos lá no 5S era reduzir esse tempo que as pessoas perdiam procurando. Porque estar organizado é algo muito positivo para a gente eliminar essas perdas, né? Então, por que o estoque, né? Porque eu fiz e deixei lá e ninguém mais usou, porque eu simplesmente perdi. Só produzi para deixar parado. Ninguém usou para nada, ficou lá perdido, tá? Então, deixa eu ver o tempo aqui. Ó, vou correr um pouquinho, que a gente está quase no final. Movimento, tá, pessoal? Então, aqui, movimentação excessiva de pessoas, né? O deslocamento desnecessário de uma área para outra, que eu já comentei com vocês. Local de trabalho desorganizado, que faz, ó, coloquei aqui o link do 5S, que faz com que a gente ande de um lado para o outro. Aqui, na movimentação, é legal vocês olharem o layout da sala, porque se a impressora está longe de quem usa, aproxima a impressora, sabe? Olhem de uma forma bem analítica para isso. O alto volume de e-mails, né, que vem e vai de e-mails também é movimentação de informação. Guardar fotocópias e arquivos físicos, né, que você precisa se deslocar, movimentar, às vezes guarda no terceiro, né, para de usar papel. Aqui, ó, uso de terceiro para armazenar a documentação, tá? E aqui também coloquei vai e vem, troca de informação com o cliente, né? Causa desgaste, porque você fica movimentando informação com o cliente vê que você está bagunçado. E aqui tem só mais um desperdício do Lean, então eu vou focar numa coisa que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Quando você tem um processo desorganizado dentro da sua empresa, o cliente vai perceber. Se o seu processo é cheio de perdas, é cheio de problemas, não tem processo desenhado, processo padronizado, está cheio de desperdícios, o seu cliente ele vai perceber, pessoal. Eu aprendi com o Gart, que é um profissional aí do BPM, que a experiência do seu cliente é o processo que você tem. Então, se você quer dar uma boa experiência para o seu cliente, você precisa olhar para o seu processo, porque o cliente ele passa pelo processo. Então, se você está bagunçado, o cliente vai perceber. Se você está organizado, o cliente vai perceber, tá? Então, isso aqui é essencial também para quem pensa em experiência do cliente e satisfação do cliente, tá? E aqui a gente entra no último, né, que é defeito. Defeito, né? Tarefas acabadas fora do padrão especificado, erros frequentes, não conformidades, né? Para quem tem aí não conformidade em processo. Então eu coloquei aqui, ó, não possui checklist, instrução de trabalho para realizar as tarefas, né? Identifiquem quando vocês forem desenhar o processo. Tem alguma checklist? Tem alguma instrução para essa pessoa realizar esse trabalho ou não tem nada? Então ela vai errar, não tem nada para se guiar, né? Falta de responsabilidade clara dentro do processo gera defeito e afeta o cliente. O que isso significa? Ah, quem faz isso? É eu ou é tu? É a área X ou a área Y, né? Quem faz o quê? Então, a falta de responsabilidade uma hora vai dar problema. Uma hora alguém não vai fazer porque achou que o outro ia fazer e vai dar defeito, tá? Vai dar problema, não conformidade e reclamação de cliente. Estabelecer critérios formais de comunicação, como eu já tinha até comentado antes. Você estabelecer momentos, né, de passagem de informação de uma área para outra, de um ator para outro ator do processo, para eliminar aqui ou diminuir os defeitos, tá? Entendi errado uma informação, né? Poxa, mas eu entendi isso, então gerou defeito, né? Então, é bem importante a especificação correta, tá? E aqui, então, a gente, olha só, voltamos aqui para o ciclo de vida do BPM, certo? Porque a gente já falou até aqui os 7 desperdícios do Lean, ó. Parei nos 7 desperdícios do Lean, beleza. Agora eu voltei para o ciclo de vida do BPM.
A gente já identificou a questão crítica, a estratégia da nossa empresa, o objetivo da nossa empresa. Escolhemos um processo para atuar. Vou atuar nesse processo, eu preciso melhorar esse processo para conversar lá com a estratégia da minha empresa. Legal. Desenhamos o fluxograma dele para entender o processo, né? Porque a gente precisa enxergar as coisas. Lá no Lean Manufacturing, na manufatura é fácil de ver. No escritório não é fácil. Então eu tenho que desenhar o fluxograma dele para eu conhecer o processo. Beleza. Viemos para o 4 aqui, onde a gente trouxe o Lean. Olhamos para os 7 perdas do Lean, enxugamos o processo, tá? Agora a gente vai para o 5. Desenvolver o processo como ele deveria ser, ou seja, no processo dos sonhos, né? Ó, desenhar o processo como ele deveria ser, com a eliminação dos desperdícios, certo? Ok, ó, desenhei aqui como ele deveria ser, é a mesma foto, né? Mas desenhei como deveria ser, legal. E agora, né? De novo, muitas pessoas param aqui. E a gente não pode parar, porque a gente tem que entrar num ciclo de melhoria contínua. E aqui vem o passo 6, ó. A gente tem que estabelecer as metas desse processo e as medidas de controle. Isso também faz parte do BPM, tá, pessoal? A gente tem que estabelecer metas para esse processo, para eu saber se ele está se comportando da forma que eu quero que ele se comporte. Então, é essencial que eu tenha metas para que eu tenha medidas de controle. Se está ruim, plano de ação nele, vamos melhorar, tá? Se está bom, segue o baile, né? Então, as metas, elas são essenciais para você identificar onde você deve olhar, para onde você deve olhar, tá? Porque no dia a dia a gente tem muita coisa para olhar. Então, quando a gente vê metas aí fora, né, do que está especificado, é bom a gente parar e olhar aquele processo em específico, tá? E a gente vem aqui para o 7, ó, que é implementar e monitorar. Aqui entra a melhoria contínua, ó. Entramos na melhoria contínua. Ou seja, nos passos 1, 2, 3 e 4, 5 aqui, eu transformei o meu processo. Eu eliminei tudo que não precisava, mexi, tirei pessoas, né, fiz fluxo contínuo, eliminei tudo que não precisava. Então, eu transformei, eu trouxe uma transformação para o processo. A partir daqui, a gente começa a melhoria contínua, tá? Coloquei aqui até exemplos para vocês de melhoria contínua. E trouxe também aqui exemplos reais, ó, da SML, ó. O que a gente tem aqui na SML? A gente tem, ó, você pode criar programa, né, para fomentar a melhoria contínua na sua empresa. Daí eu botei 2 exemplos aqui, que é, a gente tem um processo que é sugestão de melhoria em processo, ó. Você clica aqui e faz uma sugestão de uma melhoria. Então, qualquer pessoa que enxergou alguma coisa errada, abre isso aqui, uma sugestão de melhoria, vai abrir um formulário eletrônico e a gente vai buscar melhorar isso que a pessoa está sugerindo. E tem aqui o nosso outro processo, que é Kaizen, tá? Que é quando a gente fez a melhoria e ela foi implementada. Então, foi implementada, a gente registra aqui. E a gente, assim, vai contabilizando quantos projetos, né, de Kaizen, quantos Kaizens a gente implementou ao longo do mês, tá? Esse aqui é a carinha do Orquestra BPMS, né? E é o exemplo que eu trouxe para vocês de como fomentar a melhoria contínua dentro da empresa, né? Criar programas de melhoria contínua. Assim você não precisa ficar catando, né, problema. Os problemas chegam até você, tá? Para você conseguir arrumar, certo? Então aqui, pessoal, antes da gente ir para o Q&A, eu vou fazer um breve resumo de novo aqui para passar para vocês tudo que a gente falou, tá? Aqui no webinar. Que vamos lá, né? A gente identificou a questão crítica, falou com a organização, objetivos estratégicos. A gente selecionou um processo que a gente vai atuar, porque a gente tem um leque de processos, então a gente precisa escolher um. Então a gente vai buscar aquele que tem ligação com a estratégia. A gente vai para o item 3, que é desenhar o processo como ele é, entender em forma de fluxograma, né? Desenhar o fluxograma, conhecer o processo. Item 4. Esse aqui é o ciclo de vida do BPM. No item 4, a gente vai trazer o Lean, né? 7 perdas. Vamos eliminar as perdas. Olhar para cada uma delas, ver tudo que gera custo, não agrega valor, vamos eliminar. Vamos para o item 5. O item 5 a gente vai desenvolver o processo como ele deveria ser, que é o que eu gostaria que ele fosse, o meu sonho, né? Sem os desperdícios. Item 6. A gente vai buscar criar indicadores, porque processo sem indicador não dá certo. Tem que ter indicador, medida de controle, tá? E no 7 a gente vai implementar né, e monitorar ele constantemente, e daí vai ser a melhoria contínua, certo? Tive que acelerar um pouquinho agora no final. Quero agradecer a participação de todos, tá? Aqui, ó, eu botei, está aberta a temporada de perguntas, né?
Quero agradecer a participação de todos, vou responder agora a pergunta. Esse webinar teve bastante gente nova, né? Então, por isso até que trouxe algumas informações da SML também. E muito obrigada, uma ótima semana a todos, né? Para quem vai sair agora. E eu vou começar aqui a responder. O Wesley perguntou o seguinte: por que duas ferramentas, se os dois assuntos são complementares e interdependentes? Por que duas ferramentas? Porque dentro do BPM, né, tem algumas empresas que implementam o BPM, né? Então a gente trouxe o Lean para ter essa questão do Lean Office, do pensamento enxuto, da gente conseguir enxergar o que tem de errado dentro dos processos, né? A gente trouxe isso para facilitar para quem faz mapeamento de processo, para conseguir enxergar os desperdícios do Lean dentro do processo, certo? A gente poderia trabalhar com elas totalmente separadas, certo? A gente poderia falar de Lean, poderia falar de VSM, né, que é o Value Stream Mapping, né, do Lean, poderia falar sobre isso. Mas a gente tentou trazer as duas para conseguir ver os desperdícios, né, para a gente identificar como ter um escritório enxuto, fazer essa ligação aí das duas ferramentas. O BPM, ele também tem tudo isso, né? Tem lá você analisar tudo, tem lá os possíveis desperdícios, mas a gente trouxe isso porque são ferramentas bem famosas e elas podem sim ser aplicadas em conjunto, tá? Inclusive aí tem artigos científicos, se vocês colocarem no Google, que fazem a aplicação das duas ferramentas juntas e funciona super bem. Vou colocar aqui como respondida. Outra pergunta aqui, vamos lá, do Roberto. Gostaria que você comentasse mais o tópico BPMN versus VSM, tá? Considerando a variável time, que acho que é tempo, né? No VSM, pessoal, a gente tem, né, o VSM, a gente tem fluxograma, né, ícones, sabe os ícones? Caixinha, retângulo, né, a bolinha, são os ícones do fluxograma. A gente tem os ícones do BPMN, né, que são ícones diferentes, né, são os desenhos diferentes. E a gente tem ícones do VSM. Todas essas são notações diferentes. Então, a gente poderia escolher aqui, só um pouquinho, já estou de home office, minha filha está gritando. A gente poderia escolher notações diferentes, certo? Então, aqui a gente escolheu o desenho BPMN, que eu acho mais tranquilo para processo de escritório, tá? Considerando o item tempo, que ele comentou aqui. Tempo. Do VSM, isso é bem importante, porque as pessoas fazem cronometragem de tempo, para você saber, né, quanto tempo está parado, quanto tempo não está. Dentro do escritório é bem mais difícil, né? Eu até vou fazer um dia um webinar sobre gargalo, né, que tem muita relação com essa variável tempo, você medir o tempo das coisas, certo? Então, assim, é muito difícil você conseguir controlar tempo desenhando em BPMN, tá? Softwares, por exemplo, como o BPMS, podem te ajudar. Eles controlam o tempo das tarefas, te dizem lá qual é o lead time, te dizem qual é o gargalo, te dizem tarefas mais longas, mas manualmente é bem difícil. Já no VSM, as pessoas ficam lá no chão de fábrica, né, cronometrando. Tem pessoas que fazem só isso, cronometrar tarefa, tá? Atividades no chão de fábrica. O que mais que a gente tem aqui? Opa, deixa eu pegar o mouse que é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Bruna. O Vitor. Sobre a etapa de superprodução. Na empresa em que eu trabalho, existe a etapa da criação de um documento, caso a negociação com o cliente não seja amigável. Porém, esse documento é feito em forma antecipada à negociação, ou seja, nos casos de negociação amigável, essa tarefa é descartada. O que fazer para mostrar que o processo deve ser feito de outra forma? Tá. Está dizendo que tem a criação de um documento só no caso de negociação com o cliente não seja amigável. Esse é bem difícil de responder esse caso muito específico, porque assim, às vezes a gente cria documentos como esse para ter lições aprendidas. E lições aprendidas também é um item do Lean que é muito importante, tá? Então é bem difícil a gente dizer assim que lições aprendidas nesse caso poderia ser, né, negociação com o cliente não é amigável, se é de fato um desperdício ou não, porque isso pode estar te gerando conhecimento sobre o teu processo, né, para você tomar ações posteriores. Então, a tarefa precisa ser descartada? Eu não sei, teria que analisar melhor se ela não faz parte de uma lição aprendida, de algo que vai te dar inputs para outras coisas do futuro,
tá? É bem difícil responder assim. Deixa eu ver. Como você enxerga a participação dos gestores no Lean e BPM na organização? O quanto eles ajudam ou atrapalham nesse processo? Isso aqui é muito importante, essa pergunta, tá? A participação dos gestores é fundamental. Inclusive, eu fiz um estudo há 2 anos atrás que dizia que a principal falha de implementação do BPM é a não participação dos gestores. Quando os gestores eles não abraçam contigo, é muito difícil você conseguir ter um processo enxuto e fazer a aplicação de uma disciplina como essa, tá? A empresa precisa querer. Se a empresa não te ajudar, não abraçar contigo, é bem difícil fazer dar certo, realmente. Muitos casos falham, assim, com a implementação, porque não tem o apoio, né, da alta administração. Deixa eu ver aqui. Alguém deu bom dia, bom dia. Deixa eu ver uma coisa. Vocês poderiam fazer a gentileza de compartilhar os links? Sim. Os links estão todos no material, vocês vão receber, tá? Vocês vão receber depois todos esses links. Alguém colocou aqui também, esse tópico parece um resumo de tudo que eu já vi. Impressionante. Legal. É bem comum, né? Aqueles problemas, eu tentei trazer os problemas mais comuns, tá, pessoal? Como eu falei, tinha muito exemplo, tive que resumir bastante. Compartilhar os links, ok? Parabéns pela apresentação. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. SML possui algum artigo sobre avaliar a redução de custos com a melhoria de processos? Sim, a gente tem até cases, tá? Cases de sucesso que mostram aí redução de custo, eliminação de tarefa, redução de tempo, né? Tem vários cases de sucesso ali para vocês lerem, tá? Que fala sobre essas coisas, assim, redução de custo, redução de tarefa, redução de tempo, de processo. Tem sim. Bruna, como você sugere a priorização de qual sugestão de melhoria atuar nos comitês? Legal. Eu gosto, tá? Sugestão de melhoria. Eu gosto de separar entre não mensurável e mensurável. Eu gosto sempre de separar isso, tá, pessoal? Que é o seguinte, quando tem uma sugestão de melhoria que afeta de fato nos custos da empresa, que ela é mensurável, eu vou escolher essa para atuar, tá? Se é fácil de enxergar o valor, né? Por exemplo, né? Troca de um fornecedor. Alguém sugere melhoria de troca de um fornecedor de X para Y, que vai me dar uma redução de 10 mil reais por ano. Eu vou pegar essa, porque ela é tangível. Eu consigo mensurar se ela é uma melhoria que traz redução de custos para a empresa, tá? Então, eu gosto de separar isso. Se isso te facilitaria, dentro da SML a gente separa o que é mensurável e o que é não mensurável. Tá? Então, não sei se valeu, mas eu te diria isso, tá? Separa o que é mensurável e vai naquelas melhorias que vão te trazer um retorno mais rápido. Em quanto tempo irei receber o certificado? Léo do Marketing, me ajuda aqui. Quanto tempo vai receber o certificado desse webinar? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bruna, e a questão cultural? Como abordar essa mudança para o pensamento enxuto dentro de uma empresa? Pessoal, não é fácil, tá? A gente até extrapolou um pouquinho o tempo, aqui é 11h02. Eu vou ficar mais um tempinho aqui respondendo, uns 5 minutinhos respondendo, tá? Quem quiser ficar, pode ficar. A gente quase sempre encerra no tempo, mas tem bastante pergunta, então eu vou responder, tá? Mas quem quiser ir embora, agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada mesmo. Uma ótima semana para todos, tá, pessoal? Questão cultural, tá? É bem difícil, né? Mudar a cultura é bem difícil. Mas, assim, você pode criar isso, tá? Você pode... A SML mesmo, a gente fez um webinar sobre home office há pouco tempo. A gente vem mudando a nossa cultura aí desde 2017, mais ou menos. A gente implementando uma cultura diferenciada. Cultura, para mim, tá? Para mim é o seguinte. Você tem que criar, né? As diretrizes da cultura, o que você prega, certo? Você tem que fomentar isso, evangelizar isso dentro da sua empresa constantemente e mais do que isso, e o mais importante, as suas decisões têm que ser voltadas à cultura. Você não pode falar e não fazer, né? Então, se por exemplo, a SML prega a liberdade, né? SML, o L é de liberdade. Faz parte da nossa cultura a liberdade. Então, eu tô de home office hoje, né? E
além de eu estar de home office hoje, as pessoas são livres para trabalhar onde elas quiserem. E mais uma coisa, a gente está começando aí com uma iniciativa de 100 contratos prisioneiros, né? Então, quem compra a Orquestra BPMS tem lá um dos produtos lá que não tem contrato, porque a gente quer também fazer com que as pessoas sejam livres. Ou seja, você tem uma cultura, você precisa fazer as coisas voltadas à cultura. Então, quando você prega a cultura, faz a cultura acontecer e evangeliza todos os dias as pessoas, uma hora dá certo, tá? Muito obrigada pelas informações, de forma clara e objetiva. Obrigada. Qual a melhor maneira de desenhar um processo to be? É com a participação dos atores do processo? Sim, tá? Eu diria que sim. Quando você for desenhar o processo to be, que é aquele como deveria ser, eu considero que você tem que ter a participação das pessoas. Porque você não pode desenhar um processo sozinho, né? Então, quanto mais as pessoas participam, mais elas vão te abraçar depois para fazer isso dar certo. Se, por exemplo, eu desenho um processo to be sozinha e vou e coloco, né, enfio nas pessoas que elas têm que seguir aquilo, muito difícil, né? Elas vão criar uma resistência. Então, é legal vocês trabalharem juntos, todos juntos, e todo mundo criar para que no final dê mais certo, tá? Outra coisa, vamos ver aqui. Show, obrigada pelos conhecimentos. O que mais que tem aqui? Muito obrigada. O Pierre, legal. Obrigada, Pierre. Disse parabéns, apresentação excelente. O que mais que tem aqui? Obrigada, pessoal. Unimed participando. O que mais que tem aqui? Acho que a gente vai encerrar. Eu vou ver com o Léo, tá, pessoal? A melhor forma de responder aqui. Tem mais perguntas aqui. Esse aqui eu já respondi. Tem algumas que eu já respondi, né? Mas a gente vai encerrar porque a gente não gosta de ultrapassar o tempo, tá? A gente tá ali, já é 11h06, a gente não gosta de ultrapassar o tempo, até já ultrapassei demais, mas eu vou ver com o Léo uma forma de responder isso, talvez enviar direto para a pessoa que perguntou, tá? Novamente, muito obrigada, agradeço a vocês a participação e desejo uma excelente semana, tá? Em breve eu vejo como responder as demais perguntas aí para vocês. Até mais! Vou encerrar aqui. Em breve vocês recebem também certificado, gravação e tudo mais, tá bom? Vou encerrar. Até mais.